Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do ministério World Wide Wings. O tema de hoje é Encontrando o Messias em Sucot. A ceia das bodas do Cordeiro. Então, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões, que bradava: Aleluia! Porquanto Iá, o nosso Elohim, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Para vestir-se foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então o anjo me ordenou: escreve: bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me mais: estas são as exatas palavras de Elohim. Apocalipse 19, 6, 9. Quando o Messias retornar, haverá uma grande celebração quando ele se reunir com sua noiva. A festa dos tabernáculos é um retrato desta reunião que se aproxima. Ele conosco, pois sabei que o eterno Iá, ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, ele conosco. Isaías 7,14. Quando o Messias veio no primeiro século, ele estava verdadeiramente ele conosco, como registra o Evangelho de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Paulo descreve nossos corpos terrenos como tendas. Estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Iá um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. 2 Coríntios 5:1. E, porque enquanto estivermos residindo neste tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. 2 Coríntios 5:4. Alguns veem isso como ele assumindo a carne e habitando entre nós, uma cabana, e viveu entre nós. Então eles traduzem a passagem de João acima como: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A escolha de palavras de João em João 1,14, juntamente com inúmeras outras referências bíblicas, por exemplo, a manjedoura em Lucas 2,7 era provavelmente uma sucá, levou muitos a acreditar que Yeshua estava no primeiro dia de Sucot, em uma sucá, e que foi circuncidado no 8º dia, no final de Sucot. Aqui estão os 2 versículos da Bíblia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2,7. Quando o Messias veio no primeiro século, ele estava ele conosco. No seu retorno triunfante, ele será para sempre ele conosco. Reinado milenar. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Yeshua e da palavra de Elohim, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com o Messias durante 1000 anos. Apocalipse 20:4. Muitos veem a ligação óbvia entre as festas Moedim de primavera e a primeira vinda do Messias. No entanto, apenas alguns veem a ligação das festas de outono com a segunda vinda do Messias. Ele retornará quando ninguém souber a hora ou o dia, Mateus 24:36, com uma grande trombeta, provavelmente em Yom Teruá. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24:31. Primeiro ele julgará as nações, e depois, em Yom Kippur, fará expiação pelo seu povo.
De fato, as nações se enfureceram, chegou todavia a tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e a hora de destruíres os que assolam a terra. Apocalipse 11:18. O tempo em que Ele habita conosco e reina por 1000 anos, provavelmente começará em Sucot. O corpo do Messias. Paulo nos diz em Colossenses 2 que ninguém deve julgar pelo que comeis, bebeis em relação a festas, lua nova ou sábado. Estas coisas são uma sombra do que está por vir, e a realidade, ou corpo, encontra-se no Messias. Colossenses 2:16-17. Se o corpo do Messias projeta uma sombra que se parece com as leis dietéticas, os moedim, as festas da lua nova e o sábado, então todos eles apontam para ele e são um esboço dele. Ao celebrarmos esta moed, ele está sempre presente nas palavras e imagens descritas nas escrituras que descrevem a festa. Daremos agora uma olhada nas ofertas de Sucot. Só irei ler o primeiro dia, vocês podem ver os outros dias na tabela. Dia 1, primeiro dia, 13 touros, 2 carneiros, 14 cordeiros e 1 bode. Deuteronômio 29, 12 e 16. O simbolismo das oferendas nesta moed é bastante fascinante. No primeiro dia de Sucot, 13 touros são sacrificados. 7 simboliza abundância ou perfeição. 6 é um símbolo do homem. Estes 13 poderia significar a perfeição de Elohim, 7, unindo-se à imperfeição do homem, 6, na forma do Messias Yeshua. Um total de 70 touros foram sacrificados pelas 70 nações durante os 7 dias. Os 2 carneiros também poderiam simbolizar sua natureza dupla, ou talvez sua primeira e segunda vindas. Os 14 cordeiros também representam a sua primeira e segunda vinda, como o Cordeiro Perfeito de Elohim. E o que também é interessante é que na árvore genealógica de Yeshua há sempre 14 gerações, de Abraão a Davi, de Davi ao exílio para a Babilônia, do exílio para a Babilônia até o Messias. Apenas um único bode é apresentado como oferta pelo pecado, indicando que há apenas um sacrifício pelo pecado, uma imagem da obra única do Messias. Sejam todos ricamente abençoados.